Quando trabalhamos com sites, principalmente com sites de notícias, temos a necessidade de criar tabelas, ou até mesmo diversos outros tipos de sites. Temos que criar algumas tabelas para nos diagramar, para, por exemplo, colocar uma pesquisa ou uma datação, uma catalogação de dados em seu site para os seus visualizadores. Então, nessa aula, a gente estaremos aprendendo como inserir tabelas utilizando o Dreamweaver. Então, primeiro passo, vamos aqui no painel Insert, caso vocês não estejam habilitados. Vem aqui no menu Windows e procura a opção Insert ou Ctrl F12. Feito isso, ela vai estar aqui nas primeiras opções aqui, ó, entre as 5 primeiras tags existentes. Então, eu vou estar clicando aqui, ó, aqui no finalzinho, abaixo desse texto, vou clicar em tabela. Eu vou colocar after, depois. E vai aparecer essa janelinha aqui, onde que a gente tem algumas opções que a gente vai estar passando agora. Rows e columns. Rows são linhas e colunas com nome de colunas. Então vou colocar aqui rows 5 e aqui 4. Aqui table width seria o tamanho total dela. Por exemplo, aqui está em pixels. Então ela vai ter 200 pixels de largura. Agora, se eu quiser o tamanho dela em relação, em referência ao tamanho da minha página total, eu posso modificar para porcentagem e colocar aqui, por exemplo, 80%. 80% que ela vai ficar 80% da minha página total. Border thickness vai ser a cor da borda, a espessura da borda. Por exemplo, que eu vou deixar aqui em 1. Eu vou estar criando uma outra tabela sem essa espessura para vocês verem como é que ela fica. Padding, ou seria o quê? Um espaçamento interno entre o conteúdo e a parede dessa minha célula, ok? Espaço entre as células. Se eu tenho uma célula na direita e na esquerda, elas vão ter um intervalo de X espaço. Por exemplo, eu vou deixar em branco porque eu não quero espaço entre elas. E head é o tipo que eu quero ela. Por exemplo, eu quero o meu cabeçalho na esquerda, o meu cabeçalho no topo, ou meu cabeçalho na esquerda e no topo. E aí fica escolhas. E acessibilidade é um nome que eu vou atribuir a ela. Então eu vou colocar tabela de dados. Feito isso, e de sumar algumas informações que os próprios próximos programadores forem pegar meu código, eles terem algumas indicações, algumas instruções sobre a minha tabela. Com isso eu vou clicar em OK para vocês verem, olha, ela criou, então eu tenho minha tabela aí. Eu vou criar uma outra tabela aqui embaixo, ó, aqui embaixo. Vou colocar a mesma configuração, vou tirar essas bordas, vou colocar 0 e vou clicar em OK. Opa, Ctrl Z. Eu vou criar ela, porém eu vou colocar ela como tabela de dados 2. E vou clicar em OK. Olha só, ela clicou bem aqui, mas eu não quero. Eu quero ela aqui, ó. Cadê minha tabela? Ó, aqui a gente não vê nada. Porém, se a gente modificar para o modo Design, a gente já vê a nossa tabela. E assim a gente pode inserir os dados e informações. Por exemplo, vou começar a inserir dados aleatórios aqui. Então vamos aqui inserir textos loucos, né? Feito isso, a gente pode modificar aqui, ó, de acordo com o tamanho aqui da informação, ó. Ou você pode selecionar aqui e modificar. Feito isso, já pode modificar para o modo live e olha só o que a gente tem, o resultado final da nossa tabela. Um outro método de ver as linhas de nossa tabela sem ir para o modo design é você pressionar aqui, ó, deixar pressionado e onde que você pode modificar ela. Ó, olha só que interessante, correto?
Aqui do mesmo jeito, ó, aqui eu posso inserir minhas informações. Olha lá, eu dou um duplo clique na opção e eu insiro a minha informação dentro do meu dado em si. Vou estar deletando essa tabela, vou estar criando uma tabela para apresentar o outro método, que é o método com espaçamento entre os objetos. Então, vou colocar aqui 1, vou colocar aqui 2 e 2. E vamos colocar aqui como nome teste. Vou clicar em OK e olha só o que vai acontecer. O que aconteceu? Eu inseri um tipo de um espaço aqui entre as minhas opções. Muito interessante, correto? Né, pessoal? Agora vamos fazer um jeito bastante interessante, que é o quê? A gente ir no código e verificar como funciona essa opção. Temos opções bastante interessantes, que é modificar essa tabela. Por exemplo, aqui está TD. Mas se eu utilizar a tag TH, que a função TH vai significar que por exemplo, minha primeira linha é um cabeçalho, ok? Então, antes disso, vamos inserir dados aqui, ó. Vamos colocar informações aqui avulsa. Vamos colocar aqui. Prontinho, feito isso aqui, a gente pode ir lá no código e ver as informações. Então, eu vou selecionar aqui com o Ctrl pressionado, eu vou selecionar as demais linhas que estão em TD. Ok? Ó, a gente já está terminando aqui. E com isso eu vou escrever TH. Olha só que ferramenta interessante que o Dreamweaver passa. Feito isso, pronto. Olha só. Então, minha primeira linha aqui, ela foi especificada como uma linha de cabeçalho. E como funciona, Daniel? As opções de CSS funcionam normal, sem problema algum. Se a gente procurar aqui, ó, vamos ver se ele já criou o nosso TH aqui, ó, nossa opção de tabela. Não criando, a gente pode vir aqui, ó. Então, essa tabela aqui, folder, a gente criou nossa tabela aqui, correto? Ó, nossa tabela está aqui. E a gente pode pode selecionar aqui, ó, o TR e adicionar uma tag nele, uma classe, alguma coisa e pronto. E editar ele. Por exemplo, vamos aqui em código, vamos em estilo CSS e vamos procurar a opção. Vocês podem criar aqui a opção de inserir objetos. Então vamos o quê? Vamos pegar aqui, ó. Aqui é um TH, então. Opa, vamos deixar aqui mesmo. Ó. Vamos aqui no finalzinho. Vamos colocar ponto TH, que é o que a gente quer. Color, 2 pontos. Vamos colocar esse azul aqui, aqua, ponto e vírgula. Ó, ele não recebeu, vamos ver, modular. Não recebeu. Mas ele há de receber essa informação aqui pra gente. Porque TH a gente vai puxar a tag TH. Então, pessoal, essa aula foi isso mesmo. Espero que vocês tenham gostado. Espero vocês na próxima aula. Abraços e fui!